E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Fire Force, terceira temporada, episódio 7. E o anime tá simplesmente incrível, cara, porque a gente mal acabou de passar da metade dessa primeira parte da temporada e a gente já teve Arthur versus Dragon, Shinra versus Burns. A gente teve também o Benimaru mostrando por que é o melhor personagem dessa obra, cara. Não tem como, o cara consegue ser engraçado e brabo ao mesmo tempo. E nesse episódio a gente também começou a ter um vislumbre aí sobre a grande verdade da obra, né? Sobre todo esse plot aí do anime envolvendo a combustão humana, né? Os doppelgangers. Só que assim, o meu medo, cara, é que quem tá descobrindo essas coisas é a Hibana, né? E a gente sabe muito bem que em animes ou séries ou filmes, qualquer coisa desse tipo, quando um personagem começa a investigar muito a fundo, não costuma dar muito bom, né? Então já tô com o coração aqui na mão, cara, porque pô, logo a Hibana, cara, vai acontecer alguma coisa com ela. E logo agora, né, que ela começou a ter um destaque aí na reta final do anime, né? Então, nossa, cara, ó, vou torcer muito para não acontecer nada, né? Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso daí. Ah, e lembrando uma coisinha, né? Tudo que eu for falar nesse vídeo aqui é uma interpretação minha do que tá acontecendo, né? Então, como não foi dada nenhuma resposta ainda, né? Provavelmente vai vir no próximo episódio, pode ser que eu acabe errando sobre algumas coisas, né? Até porque, como eu já disse antes, né? Eu não li o mangá de Fire Force, então eu não sei como vai ser o final. Mas enfim, dito tudo isso daí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesses episódios. Mas, antes de falar desse episódio 7, né, vou dar uma recapitulada aqui nos últimos acontecimentos, né, até porque foram bem marcantes. E lembrando, no meu último vídeo, eu tinha parado lá na parte onde o Obi, né, teria se transformado no Infernal. Só que a gente viu que ele conseguiu evitar isso de uma forma bem inusitada, né? Porque ele fez aquelas poses lá de bodybuilder, né? Então ele endureceu os músculos e o inseto não conseguia perfurar a pele dele, né? Só que é aquilo também, ele não ia aguentar ficar o tempo inteiro daquele jeito, né? Então o pessoal tinha que se apressar para poder salvar ele. Quem tenta ir primeiro é o Shinra junto com o Joker, né? Só que não dá, eles estão enfrentando o Burns ali e tal, e no meio da luta eles acabam afundando lá no prédio, estavam quase que lutando subterrâneo, praticamente, né? E então vai ficar pro pessoal do 8º Batalhão, né? Só que aí eles também são atrapalhados, porque surge lá o trunfo dos executores, né? Que é o Dragon. Esse cara aqui talvez seja o mais forte, cara, que apareceu aí desse grupo, né? E ele vai lutar logo contra o Arthur, né? Lembrando que o Arthur já tinha chegado ali de forma épica no meio do combate, né? Forte pra caramba e tal, todo berés ali. E esse Dragon, cara, é praticamente o arqui-inimigo pro Arthur, né? O adversário perfeito para ele enfrentar. Porque ele já se imagina ali como um cavaleiro, né? Como um rei ali e tal, né? Enfrentando um dragão. Literalmente isso, né? Então é muito bom, né? Porque lembrando, o Arthur ele tem essa coisa de conforme mais ele imagina uma batalha épica ali contra um grande adversário, como se fosse um boss final para ele, mais forte ele vai ficando durante a batalha. E aí eu pensei, pô, o Arthur vai acabar com esse cara, né? Vai ser difícil, mas ele vai conseguir vencer. Só que não, cara, foi o contrário. Esse Dragon, ele acabou com o Arthur. E detalhe que foi praticamente parado, sem fazer muita coisa, né? Porque o que acontece, né? O Arthur ele atacava o cara lá de todas as formas possíveis, né? E detalhe que o Arthur ele tá bufadaço, né? Tá com a espada tá maior ali e tal, tá com a capa ali de energia também. Eu falei, caraca, tá empolgado mesmo com a luta, né? Então ele vai cortando o cara ali com a espada várias e várias vezes e tal. E a luta ela demora, vai entardecendo e tal. Então ele lutou muito tempo ali com o cara. Só que conforme ia passando a luta, o Arthur ele tava ficando todo acabado e o cara inteiraço, parecia que não tinha tomado golpe nenhum. Aí que a gente percebe, né, que ele tem uma espécie de escamas ali cobrindo o corpo dele, né, que são impenetráveis. E mesmo quando o Arthur consegue fazer um dano nelas, né, consegue quebrar a escama, elas voam nele, dão dano nele, cara. Eu falei, caraca, mano, é impossível pro Arthur derrotar esse cara desse jeito que ele tá, né? E aí o cara resolve lutar com tudo, né? Então ele assume uma nova forma, realmente ele parece um dragão mesmo nessa forma, né? E é como se ele fizesse uma fusão com o Infernal. Então é como se ele se juntasse com o doppelganger dele, né? Que existe lá nesse mundo do fogo, né? E tivesse acesso aos poderes dele. Então ele fica sobre-humano mesmo, né? Ele fica muito poderoso, é uma diferença absurda pro Arthur, ele não tem a mínima chance. E aí, cara, ele só dá um golpe no Arthur que quase que parte ele no meio e ainda arrebenta com a espada dele, quebrou a espada do Arthur, né? E venceu ele, derrotou ele ali e tal, e o cara tá lá jogado no chão. Eu falei, caraca, mano, e agora? Como assim? Não tem quem possa enfrentar um sujeito desse. Mas bom,
Com isso a gente volta lá para a luta do Shinra contra o Burns, né? E o Joker, ele não vai interferir nesse combate, né? Porque é uma luta onde cada um tá tentando provar o seu ponto de vista. E se você notar ali pelos flashbacks do Burns, nem ele mesmo tem certeza se ele tá fazendo ou não o certo. Por isso que ele não tá esquivando dos golpes do Shinra, né? Ele tá levando tudo de frente, que é uma forma dele mostrar a resiliência dele, né? E se ele conseguir provar que é superior ao Shinra, né? Então isso meio que daria a ele a certeza de que ele tá do lado certo, né? E a batalha é muito boa, eu gostei bastante, né? Você vê que eu gostei também da animação, embora eu acho que a da segunda temporada tá um pouco superior, mas assim, essa daqui não tá ruim de maneira nenhuma, ela foi bem rápida ali com o Shinra, usando os chutes dele, tal, de um lado pro outro, tal, usando umas técnicas ali diferenciadas, né? Bem legal também. Uma coisa que eu mais gostei, cara, acho que foi a trilha sonora. A trilha sonora tava um espetáculo. Adorei esse tema que eles colocaram ali na luta dos dois. Combinou muito, cara. Deu uma tensão ali no momento também. Uma coisa assim de... sabe, batalha épica mesmo. Foi muito da hora, cara. Eu gostei pra caramba, né? Só que o Shinra tá levando um couro, cara. Porque ele tá perdendo ali na questão da força, né? O Burns é muito forte fisicamente, cara. Não dá, ele vai tancando os golpes todos e vai só revidando ali, né? Só no contra-ataque ali pra cima do Shinra, cara. Muito maneiro isso aqui, cara. Só que aí o Shinra, né, começa a dar aquele sorriso dele, né? E aí ele vai apostar, né? Velocidade contra força. Então ele aumenta o poder das chamas dele, né? Ficando aquelas chamas azuis, né? E já começa aquela conexão, né? Aquele Adola Link lá com o Sho, né? Percebe e começa a ter umas lembranças ali do irmão e tal, né? Achei muito maneiro isso aqui, né? Rapidinho, mas foi da hora. E aí o Shinra parte com tudo pra cima do Burns, a toda velocidade, e manda ali um chutaço nos peitos dele ali, né? Então fica aquele negócio assim de um empurrando um lado do outro, né? Pra ver quem... É quase como uma disputa pra ver quem tem razão aqui, né? O Burns, ele entra no estágio 4 ali das chamas dele, fica um absurdo de forte, né? Só que o Shinra não recua, né? Ele tava começando a ser empurrado, mas ele vai e empurra novamente, né? Então começa a ganhar esse cabo de guerra ali contra o Burns, né? E aí, cara, o Burns entra num nível, cara, muito brabo isso aqui. Ele tá no estágio 5, né? Ele fica tipo um leão mesmo de fogo. Achei muito da hora essa forma dele, né? Só que o Shinra também aumenta o poder das chamas dele, né? Ele faz lá aqueles sinais de mãos lá, que ele aprendeu com o Benimaru, né? Pra liberar todo o poder dele de uma vez. E aí, cara, ele vai empurrando o Burns assim, tal, na super velocidade. Eu pensei que ele ia entrar naquele modo, né? Quando ele lutou contra o Sho, né? Quase como virando partículas assim, né? Tipo, entrando na velocidade da luz, tipo isso, né? Só que aí ele vai estoura ali esse escudo nessa forma do Burns, né? Conseguindo vencer o combate. Quer dizer, vencer entre aspas, né? Porque, assim, de certa forma, isso aqui foi um empate, né? Já que os dois estavam de pé ali. Mas, assim, no conceito moral da ideia mesmo, o Shinra foi o vencedor, né? Mas se vê ali que ele tá muito cansado, né? Tá exausto ali com tudo que ele usou de poder. Então a gente tem o Burns reconhecendo a vitória do Shinra, né? E que ele é que estava certo. Só que aí aparece um Doppelganger, né? E atravessa ali o peito do Burns ali com o chifre dele, né? É o próprio Doppelganger dele, né? Porque pelo que eu entendi é como se algumas pessoas tivessem uma contraparte, né, nesse mundo do fogo, né? Que é o Doppelganger dele, né? Foi o que eu interpretei até o momento, né? Vamos ver no próximo se é isso mesmo. Mas enfim, e aí, né? O Burns segura o bicho ele para ele não sair no momento, né? E confia o futuro do mundo ao Shinra, né? Quer dizer, não só ao Shinra, né? Mas a nova geração de bombeiros, né? Então ele e o Joker escapam de lá e o Burns acaba sendo morto pelo Doppelganger. E detalhe, quando apareceu esse Doppelganger, a Haumea diz que nasceu um novo pilar, né? Mas bom, a gente volta lá para a batalha contra o Dragon, né? E agora ele vai acabar com o restante da 8ª divisão, né? Então ele concentra ali toda a energia dele, vai soltar um baforada mesmo de fogo ali, né? Um raio de chamas ali que, cara, começa a devastar tudo, cara. A Maki, ela entra na frente, né? Para tentar defender o pessoal, né? Só que não dá, é poderoso demais, cara. E, mano, nessa parte aqui eu gelei, cara. Eu pensei que a Maki ia de base. Eu pensei que ela não ia resistir àquele ataque. Deu mal cara disso mesmo, né? Só que aí a Iris interfere, né? Ela usa a graça divina dela, né? E assim, pelo que eu entendi, acho que ela deu um buff no poder da máquina, por isso que ela aguentou, conseguiu defender o pessoal. Ou talvez ela tenha anulado o golpe do Dragon. Mas enfim, todo mundo conseguiu escapar dali com vida. Só que não tinha acabado ainda, porque chega o restante lá do pessoal do Capuz Branco, né? Então tá a galera toda lá agora. A Haumea, o Caron, a Inca, o Sho. Então ferrou, ferrou. Só que aí aparece a grande estrela, cara.
o guerreiro mascarado misterioso, né? Quem é? Será ele? Porque assim, o cara já chega tacando aquelas vassouras dele lá, não tem como, né? Assim, eu sei que é um estandarte, tá? Mas eu sempre chamei de vassoura aquilo ali. É uma vassoura aquilo ali, cara, não é possível. Mas bom, e aí é o Benimaru, né? E é muito engraçado ele falando Just a momento. O Benimaru é demais, cara. Esse personagem é sensacional, é meu favorito, não tem como. Então ele salva todo mundo usando as vassouras, né? Enquanto o Joker, né, salva lá o Obi, né? Ele usa as cartas ali e derrota aqueles insetos, né? E aí todo mundo consegue escapar, né? Felizmente todo mundo muito bem. Quer dizer, tirando o Shinra, né? Mas o Shinra é exaustão, né? Então não tá tão mal assim. O problema é o Arthur. O Arthur tá muito machucado, cara. E aí eles voltam lá para a cidade do Benimaru. E chegando lá, o Obi, ele explica toda a situação lá pro Benimaru, pro pessoal, né, do que aconteceu. Né, toda aquela história lá da igreja, ela tá envolvida com os evangelistas, né, do que aconteceu com o Burns também, dele ter sido derrotado ali por um doppelganger, né. Só que é assim, óbvio que toda a culpa de tudo que aconteceu vai cair sobre o 8º Batalhão, né. Eles já são considerados agora como os culpados pelo assassinato do Burns, né. Então, a situação já era difícil, complicou ainda mais. Bom, seguindo aí, a gente tem até o funeral lá do Burns, né? Não tem nada no caixão, né? Todo mundo sabe disso, né? Só que aqueles vice-comandantes dele lá, o Karen e o Fowen, eles estão desconfiados do que aconteceu, né? Até por causa das últimas palavras lá do Burns, né? Que se alguma coisa acontecesse com ele, ele confiava ali o futuro da divisão a esses dois. Então eles decidem investigar e vão justamente lá pro convento das freiras, né? Aquele que pegou fogo no passado e tal, né? Só que quem vai para lá também é a Hibana. A gente já tinha visto que ela estava investigando ali sobre os doppelgangers e tal, e decidiu ir para lá também, né? Parece que lá é a origem de tudo. E bom, chegando lá, a Hibana, ela tem alguns flashbacks da infância dela no convento e tal, e era todo mundo muito feliz ali. Ela lembra principalmente de brincar bastante com a Iris e tal, com as outras crianças também. Uma pessoa muito presente na lembrança dela é a irmã Sumire, né, que é como se fosse uma madre superiora, a líder ali daquele convento, né? E era tudo muito tranquilo, muito bom e tal, ninguém reclamava, era todo mundo contente ali. E fique atento ao seguinte, lá eles plantavam e colhiam a própria comida deles, né? Lembre-se disso. Mas bom, aí a Hibana ela vai investigando lá o convento, tal, tá tudo destruído, né? Porque lembrando, aquele lugar queimou por causa dos infernais que apareceram por lá, apareceram sabe-se lá da onde, né? E aí o Karen junto com o Fowen chegam e começam a ajudar ela nessa investigação. Eles encontram uma passagem secreta, né, que leva ao subterrâneo do convento, né? E quando eles entram lá, eles começam a ver algumas coisas estranhas, né? Como por exemplo, tem 8 pilares, tem um monte de livros e pesquisas envolvendo agricultura e também insetos. E aí quando a Hibana ela começa a conectar essas coisas, ela começa a perceber o que realmente aconteceu lá. E assim, pelo que eu entendi, esse convento ele estava tentando criar infernais utilizando as crianças e alimentando elas com esses insetos, talvez. Acho que eles misturavam ali na comida, alguma coisa assim. Talvez a intenção deles fosse criar doppelgangers, né? Como eu falei, eu acho que isso aqui deve ficar mais claro no próximo episódio, né? Então é um grande mistério aí. Eu acho que é um grande plot mesmo da obra, vai ser desvendado agora, né? Só que aí, antes de acabar o episódio, né, a gente tem mais uma surpresinha. Porque a irmã Sumire aparece. E ela tá com a mesma aparência de antes, né? E passou, tipo, sei lá, uns 20 anos, talvez, alguma coisa assim. Não, 20 anos não, né? Uns 10 anos, alguma coisa assim. E ela tá igual. Ou seja, não é uma humana. Tá? Ela é alguma outra coisa. Mas o que? Né? E o que será todo esse mistério aí envolvendo esse convento? Né? Bom, aí fica pro próximo episódio. Mas é isso aí, pessoal. Pô, tô adorando, a temporada tá insana, tá incrível. Não só com as batalhas, mas também com esses mistérios aí sendo revelados, né? Tô bem ansioso aí pro próximo, cara. E é isso aí, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio, gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas, isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.